abençoado a sua igreja nesses últimos dias. E não temos como não perceber toda a bênção que o Senhor tem dado a nós, pela alegria dos irmãos, o progresso, né, das igrejas, a prática, né, da palavra profética tem gerado resultados com o próprio Senhor confirmando a sua palavra, com sinais e milagres. A comportagem dinâmica tem feito uma revolução na nossa vida, né? O ano de 2019 foram publicados pela editora Árvore da Vida e distribuídos livros impressos e distribuídos naquele ano, 2019, de 1.400.000 exemplares, somados com aqueles livros que estavam nos estoques das cooperativas, também da editora do ano de 2019, nós cremos que esse número pode ter saltado para 1.600.000 ou 800.000 exemplares, já ano passado perto de 2 milhões. E nós acreditamos que esse ano o Senhor vai nos abençoar com mais de 2 milhões, quem sabe muito mais, 2 milhões de livros distribuídos, porque somente o alimento diário, não sei se vocês sabem que agora o alimento diário é mensal, né? Somente o alimento diário nós estamos imprimindo 95.000 exemplares. Então, se você multiplicar 95.000 vezes 12 meses, isso dá mais de 1 milhão já no alimento diário. Portanto, irmãos, eu estou muito otimista. Creio que, né, esse número vai saltar para 2 milhões a 2 milhões e 500, indo em direção a 2 milhões e 500. Isso significa, irmãos, que a palavra escrita, o Evangelho do Reino, está sendo, né, espalhado, distribuído, propagado. E a palavra escrita ela tem muito mais força, né? Ela permanece por mais tempo na sua eficácia. Portanto, irmãos, nós temos que só louvar o Senhor, né, por todos os feitos que o Senhor tem feito no nosso meio. E também, né, através da comportagem dinâmica, isso se revitalizou todos os outros itens, né? A própria editora, as cooperativas, os CEAPs, e a própria comportagem, né, se tornou uma coisa autossustentável. E, para não dizer que vocês não têm essa experiência ainda, irmãos, o Expolivro na sua nova fase tem sido uma bênção mesmo. Expolivro lá no Sudeste, irmãos, o primeiro ano foi um sucesso. E agora o segundo ano mal começou em Guaratinguetá, o Senhor já no primeiro dia já estava ali abençoando. O prefeito, os secretários municipais estão apoiando, gostando, amando tudo isso que, né, está acontecendo. Por isso, irmãos, e os irmãos participando, os comportores, isso está dando uma outra vida, né, para nós. E o Expolivro do Sul também está, né, fazendo esse mesmo trabalho. E o do Norte, Nordeste e Centro-Oeste deve ficar pronto ainda, eu acredito, dentro de poucos dias. Já está trabalhando no interior, no acabamento, né? E eu acho que logo, logo estará correndo. E, irmãos, o Senhor está nos abençoando. Abençoando muito, os irmãos estão alegres, estão avançando. E justamente nessa época surge a crise do coronavírus, né? Então agora, graças a Deus, não cancelei a minha viagem para cá, né? Então estamos aqui. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós não podemos deixar que isso seja uma arma na mão do inimigo para abafar tudo isso que o Senhor fez no nosso meio, né? Não pode servir de arma, né, para distração, para distrair-nos ou desviar nossa atenção para tudo isso, causando, né, pânico, medo no nosso meio, né? Então, contamos, irmãos, com muitas orações de todos, porque a nossa oração, irmãos, é que é a nossa maior proteção. Que o Senhor possa guardar a sua igreja, proteger a nós e nos manter no foco, sem distrair-nos, não é isso?
e continuar avançando para aquilo que o Senhor nos apontou, na direção que o Senhor nos apontou, nós vamos avançar, né? Então nós contamos com muitas orações, porque só oração mesmo, irmãos, que o Senhor pode nos fazer, nos guardar de uma forma extraordinária, para não dizer sobrenatural. Mas por outro lado, irmãos, nós como homens, nós temos obrigação também de fazer a nossa parte, né? Então, justamente hoje, irmãos, por que eu comecei a falar sobre isso? Justamente hoje, a cidade de São Paulo, o governo municipal de São Paulo, né, a prefeitura, anunciou o cancelamento de todos os eventos municipais, oficiais. Todos os eventos, todos. E logo depois, ainda à tarde, o governador Dória também anunciou, porque ontem ele dizia que não cancelava nenhum evento, tá? E hoje anunciou que estaria cancelando todos os eventos estaduais com aglomeração acima de 500 pessoas. Então, irmãos, isso também porque São Paulo está numa crise maior do que aqui, certo? Aqui nós temos poucos casos ainda, em São Paulo já estourou, tendo mais casos, e já quando a transmissão passa não só de quem viajou no exterior, já passa a ser local, e preocupa mais, porque a multiplicação de contagiado pode ser uma coisa numa escala de progressão até geométrica, né? Então, as autoridades estão preocupadas com isso, tal. Então, justamente hoje veio essa notícia, e eu já reuni com os irmãos aqui, que vieram comigo de São Paulo, e nós tivemos rápida comunhão, e nós lançamos um comunicado público para todos os irmãos de São Paulo, para a igreja de São Paulo, né? Então eu vou aproveitar e falar um pouco também para vocês sobre isso. Embora, irmãos, o nosso ponto forte da vida da igreja, esse amor genuíno que nós temos, não é isso? Nosso tratamento sincero, como é que fala, legítimo, real, puro entre nós, e esse carinho, o amor que nós temos, e infelizmente através dessa crise, nós estamos tendo que evitar contato físico. E semana passada eu já anunciei lá em São Paulo da gente evitar de cumprimentar, né, com as mãos, e abraços, beijos, mas os irmãos parece que não, né? Eu consegui segurar um pouco no começo, tá, mas depois veio uma avalanche e todo mundo, eu também soltei tudo, tá bom, vamos dar mão, vamos abraçar, tá, e depois eu passo álcool gel. Mas, irmão, devido ao agravamento da situação, eu acho que mesmo que eu tenha fé, precisamos nós que estamos à frente darmos exemplo. Porque pode ser que em 99% dos casos não haja nenhuma transmissão por contato, mas 1% entre nós acontecer um contato, uma contaminação por contato, já começa a se espalhar entre nós. E a nossa responsabilidade é muito grande. Portanto, irmãos, nós vamos, por um período de tempo, enquanto durar essa crise, tá? O que vocês acham da gente ser mais rigoroso nisso? Que os irmãos possam nos compreender. Quando alguém vier dar a mão para mim, eu vou ter que pedir para não dar a mão para mim, não é isso? E não vai achar que eu estou sendo orgulhoso por isso, nem frio, né, por isso. Mas é justamente para a gente não permitir, né, espalhar, né, esse tipo de contaminação entre nós, ou pelo menos nós fazemos a nossa parte de prevenção, certo ou não? O que vocês acham? Por um momento só. Eu sei que a gente não aguenta isso, né? A gente quer abraçar, né? Nós somos assim, né? Mas assim, por um tempo só, vamos segurar um pouco, né? Mas por dentro continua quente, né? Nos amando, cheio de carinho, cheio de amor uns pelos outros. Mas assim, vamos evitar contato físico, de dar mão, de dar beijo, rosto, principalmente o rosto, a parte do rosto, né, meio perigoso, tá? E
lavar muito, frequentemente as mãos. Principalmente você vai para o banheiro e sair do banheiro, não saia do banheiro sem lavar bem as mãos. E todo o tempo que puder, aqui deve se disponibilizar álcool gel em tudo quanto é canto. A gente está sempre esterilizando nossas mãos com álcool gel. E álcool gel 70% é eficaz para isso. E evitar, se você não tiver com as mãos realmente, com certeza, limpas, você não coça seus olhos, nariz, para não ter contato com as mucosas dos olhos, do nariz, da boca. Se for para o estômago, tudo bem, mas se ele entrar para o pulmão, aí é o problema. Tá? Então nós temos que nos precaver, tá? Nos precaver e se a gente conseguir nos precaver, e o Senhor nos abençoar, pela oração, nos proteger, irmão, nós não precisamos chegar ao extremo de cancelar as reuniões, tá? O que vocês acham, Vamos por um período, para o bem mesmo, para a gente poder continuar tendo reuniões, A gente se observar rigorosamente essas medidas de prevenção, para que não haja um momento desagradável da gente ter que todo mundo ficar em casa, Eu não gostaria e a palavra do Senhor tem que continuar saindo, tem que nos dar direção, nos alimentar, E que mais eu precisava falar, hein? Eu esqueci alguma coisa? Oi? Eu não sei se vocês vão conseguir preparar, nós estamos também cogitando, lá em São Paulo nós já estamos preparando para o partir do pão, em vez de tradicionalmente se passar de mão em mão a bandeja do pão e depois o copo e a jarra, cada um colocando o seu, também nesse momento nós gostaríamos de evitar facilitar esse contágio por causa do contato de mão em mão. Então nós estamos lá em São Paulo providenciando, cada um já com um copinho, um kit já com um pedaço de pão e o copo, e as pessoas do serviço de pão que preparar isso, tem que preparar bem higienizado, com máscaras, com luvas, e cada um vai receber um kit individualizado para justamente nesse momento evitar qualquer possibilidade de contágio, tá bom? Então, irmãos, são essas pequenas medidas, irmão, mas não precisa espalhar pânico e medo, não é? Nós fazemos a nossa parte, irmãos, vamos confiar no Senhor. De um lado, o Senhor, como homem, a gente tem que prevenir. Não adianta eu confiar no Senhor e eu não tomo medidas de prevenção, e isso é tentar o Senhor. Isso não é confiar no Senhor, é tentar o Senhor. Mas por outro lado, irmão, se eu faço a minha parte e orar ao Senhor, eu confio no Senhor. Que o Senhor possa guardar a sua igreja, esqueci, parece que tem mais um item que eu esqueci. Mas de qualquer forma, irmãos, não vamos deixar isso nos distrair, vamos manter o nosso foco. A outra coisa é quem tiver qualquer sintoma de gripe, resfriado, tosse, espirro, então evitar, nessa hora sim, evita de vir para a reunião, fica em casa. E eu espero que agora todas as nossas reuniões sejam transmitidas ao vivo, dá para a gente assistir também em casa, mas não é desculpa para você não vir para a reunião, tá? Então vamos, nesses casos extremos, então nós evitamos, por amor aos irmãos, se eu estou tossindo muito, por amor aos irmãos, eu fico em casa, tal. Então essas coisas todas, tudo por um tempo. Nós cremos que, pelas autoridades da saúde, acreditam que em 4 meses, isso chega num pico e estabiliza e isso acabará sendo controlado. Então vamos orar ao Senhor, que o Senhor nos guardar bem nesse período, que a vida da igreja possa continuar, e não seja interrompido aquilo que o Senhor está fazendo entre nós. Amém. Era isso. Vocês concordam ou não? Porque eu aproveitei de falar nesse momento, porque está sendo transmitido ao vivo, isso pode ser de
de utilidade pública para muitas igrejas, muitos irmãos também, tá bom? Então, a gente faz a nossa parte e muita oração. Irmãos, por favor, nos grupos familiares, vamos promover grupos de oração, relógio de oração, né? Se eu possa guardar a gente através da oração, nós fazemos a nossa parte, né? O Senhor poder guardar com a sua proteção especial a sua igreja. Amém. Amém. Bom, sobre o encargo dessa noite, não vou falar muito, já são 9 horas. Eu quero só ressaltar alguns pontos importantes no começo da conferência internacional em Sumaré. Número 1, nós somos ministros da Nova Aliança. Os ministros da Nova Aliança, quem são os ministros da Nova Aliança? Os ministros da Nova Aliança são aqueles que Deus conta para executar o ministério da Nova Aliança. E que é o ministério da Nova Aliança? O ministério da Nova Aliança é o quê? É a ferramenta que o Senhor tem para levar a cabo a sua obra, para levar a cabo a sua vontade. Deus tem uma vontade e Deus precisa executar a sua vontade. E Deus precisa do ministério da Nova Aliança para executar a sua vontade. E o ministério da Nova Aliança conta com os ministros, que são os homens que levam a cabo, né, o ministério da Nova Aliança, fazendo a vontade do Senhor. Então, esse é o ponto número 1. Portanto, quem somos nós? Quem somos nós? Irmãos, muitas vezes você pode pensar, nós somos mais um grupo entre tantos grupos cristãos. Não pode parecer isso, parecer que nós somos, entre tantos, nós somos mais um grupo cristão. Eu quero dizer para vocês que nós não somos mais um grupo cristão. Nós temos uma comissão muito especial. Número 1, o Senhor tem nos dado a visão da igreja desde os anos 60, 70, 80, e aqueles irmãos que estiveram naqueles anos recebendo a palavra, receberam uma visão muito clara da unidade, né, da igreja. E não só da unidade teórica, doutrinária, mas a unidade prática. E a unidade prática da igreja, irmãos, é ter uma base correta que inclua todos os filhos de Deus. E essa base é a base da localidade. Essa base é a base da cidade. Por exemplo, aqui em Brasília, não é? Nós não temos uma outra base para dizer que o tamanho da base da igreja em Brasília é o tamanho da cidade de Brasília. Dessa forma você não exclui ninguém, né, dessa base. Todos estão incluídos nessa base. Não importa, né, se ele se reúne conosco, não se reúne conosco, não. Se ele é um filho de Deus, genuinamente regenerados pelo Espírito, ele está nessa base, portanto, ele faz parte da igreja em Brasília. Ninguém é excluído. Isso é o mesmo para São Paulo, é o mesmo para qualquer outra cidade. Então nós estamos na base correta da unidade dos filhos de Deus. Não pense que isso é uma coisa teórica, isso é uma coisa sem importância. Tem grande importância. Porque essa base possibilita que nós representemos todos os filhos de Deus. Nos dá o direito de representação. Assim como quem voltou a partir de 1948 para a terra da Palestina e fundou a nação de Israel, esses que voltaram estão numa base correta da nação de Israel. Pode existir mais judeus em Nova York do que em Israel, mas os que estão em Israel representam a nação de Israel.
Irmãos, estão entendendo? Então pode haver muitos grupos aí que não se reúnem conosco, muitos cristãos que não se reúnem conosco, né, muito mais do que nós, mas pelo fato de nós tomarmos essa base correta de representar todos os filhos de Deus, irmãos, nós somos, como a nação de Israel, representamos a igreja. E é por causa disso, não pense que isso é uma coisa teórica, é por causa disso, irmãos, é que Deus, Ele revela a nós. Não é falta de modéstia, é uma realidade, é um fato, sabe? Não, Deus, nós temos tantos grupos cristãos, tem tantas palavras sendo faladas, irmãos, mas a palavra que dá direção ao povo de Deus sai do nosso meio. Você tem percebido isso, não? O Senhor, quando quer falar para o seu povo, dar uma direção e fazer o seu povo se movimentar e em direção ao cumprimento do seu propósito, Deus tem dado essa palavra por meio de nós. Por quê? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, vocês se lembram que ali está a revelação de Jesus Cristo que Deus queria mostrar aos seus servos. E Deus, para mostrar aos seus servos, Ele deu para João. E João foi aquele que recebeu a revelação, passou para os seus servos, e ele foi aquele que escreveu as 7 cartas e mandou às 7 igrejas. E essas cartas foram endereçadas para as 7 igrejas que estão na base correta, né, de cada cidade. Portanto, irmãos, Deus tem nos dado essa missão especial de receber a sua palavra, receber a sua revelação com humildade, porque nos anos 80, nós, por falta de experiência e de maturidade, principalmente nós que éramos mais jovens, nunca houve isso no coração do irmão Dong, nós, os mais jovens, nós estávamos um pouco arrogantes com relação ao conhecimento que nós tínhamos da Bíblia e que os outros não tinham. E Deus não abençoa quando nós não nos humilharmos. Graças a Deus, Deus nos dá revelação, mas Ele precisa de um coração correto e puro, né, humilde, para dispensar isso para todos os filhos de Deus. Muito bem. Então, essa base é importante para que nós tenhamos o ministério da nova aliança. Portanto, irmãos, nós não somos um grupo que surgiu, né, no século passado. Ou nós não somos um grupo de aventureiros cristãos que montamos uma igreja. Não, nós não somos. Nós somos o quê? Nós fazemos parte desse ministério que começou com o Senhor Jesus, passou pelos 12 apóstolos, passou por ministério de Paulo e de João, e nós estamos no ministério de João. Então, nós não somos aventureiros, não somos mais um grupo cristão. Isso que eu quero deixar claro para vocês. Isso faz com que, sabe, hoje pode haver muitos grupos modernos, novos, com alguns pastores de Instagram, alguns pastores mexendo com muitos jovens, fazendo, né, movimentos grandes, atraindo jovens com shows, com palavras e tal, né? E você ser tentado a dizer, puxa, por que nós não podemos ir nessa direção? Irmãos, nós temos um papel muito definido, né? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Você tem que ter clareza do que nós estamos fazendo, o que nós somos. E, por outro lado, por quê? Por que o nosso meio, a vida da igreja? Agora eu vou definir como vida da igreja os que vivem, né, como nós vivemos, procurando viver a realidade do reino dos céus, conforme Mateus 5, 6 e 7. Então, nós procuramos levar os irmãos que estão conosco a viver a realidade do reino dos céus, de Mateus 5, 6 e 7. E por que nós não somos tão representativos em número?
tem milhares e milhares ou até milhões de cristãos, nós temos uma representação pequena em porcentagem em termos de números. Então, isso pode fazer alguns duvidarem, né, que será que nós estamos no caminho certo? Que será que, né, esses que são mais numerosos, será que eles não estão no caminho certo e nós estamos no caminho errado? Então, começam a surgir essas dúvidas. Então, quero deixar claro para vocês que nós temos um papel muito definido. Sabe qual é o nosso papel? O Senhor precisa de um grupo de pessoas, assim como Ele precisou, quando Ele estava aqui na terra, Ele escolheu os 12 discípulos, embora muitas pessoas, das multidões, dos seus seguidores, dos seus discípulos, além dos 12, seguiram a Jesus por um tempo. Mas não sei se vocês perceberam, Jesus investiu nos 12. A todo tempo. A todo tempo estava investindo nos 12. E ele lamentou muito quando um deles traiu a ele. Se você lesse João, capítulo 12, 13, você vai ver que toda vez que João registra, em muitos lugares ali registra, que Jesus sabia que Judas Iscariotes iria traí-lo. E toda vez que fala que Judas iria traí-lo, Jesus falava com dor no coração. Ele não se alegrava com isso. Todavia, né, segundo as Escrituras, e já estava previsto que iria traí-lo. Mas Jesus preparou os 12, ou principalmente os 11. Eu quero dizer para vocês que nesse mesmo princípio, Deus está de olho em nós, como de olho nos 11 discípulos. Pode ter muita multidão que seguia Jesus na época. Muitas pessoas que gostavam dele, tinham simpatia por ele e tal, só que não era do aperto. Cadê eles? O Senhor precisa contar com quem? Para o dia do Pentecostes, depois da crucificação de Jesus, todo mundo se escondeu. Aqueles discípulos todos, cadê? Onde foram? Aí sobraram o quê? Os 12, convocando ao todo 120 galileus, orando em Jerusalém. Então, irmãos, Deus, Ele trabalha com quem Ele pode contar. E eu quero dizer para vocês que a vida da igreja deve produzir esses, do mesmo princípio dos 11, que o Senhor pode contar. O Senhor quer contar com você. Na hora mais difícil, aquele que não pode contar escapa. Foge. Sai pela tangente. Mas aquele que ele pode contar, ele está com o Senhor até o fim. Então são esses que o Senhor está preparando na vida da igreja. Então você que é um irmão responsável, você é um irmão líder da sua igreja, você precisa ter essa clareza. E você precisa ajudar esses irmãos novos que estão entrando para a vida da igreja. Eles precisam ter essa consciência. Eles não são mais um. Eles são aqueles que estão sendo preparados como os 11. Qual é a primeira característica desses 11? Qual é a primeira característica dos que o Senhor pode contar? Deixaram casa, deixaram um barco, deixaram a rede, deixaram seu pai, deixaram seu negócio, deixaram seu campo, deixaram sua mãe, sua mulher, tal. Eu não digo deixar literalmente, mas irmãos, é quando Jesus passa por você e Ele escolhe você e diga a você, segue-me. Irmãos, é hora da gente deixar tudo.
Não quer dizer que você vai colocar uma carta de demissão na segunda-feira na mesa do seu chefe. Não é isso. Mas, irmão, o seu coração é dizer, Senhor, eu estou aqui para o que der e vier. O amor ao Senhor, o amor ao Evangelho, irmão, deve estar acima de todas as coisas. Acima do meu futuro, acima da minha família, acima do meu negócio, acima do meu sonho, do dinheiro que eu vou ganhar, da carreira que eu sonhei ter, não é isso? Até mesmo, irmãos, no mundo espiritual, religioso, fama, uma obra própria, né? Ter um fã-clube, ou até ganhar dinheiro com as coisas do Senhor. Irmãos, o Senhor quer coração puro, que segue ao Senhor. Então esse é o número 1. Então vocês precisam preparar os seus irmãos, que vocês estão cuidando, para eles terem essa pureza do coração. Eu sou um seguidor do Senhor, eu sou um escolhido do Senhor. Irmãos, um escolhido é diferente de um chamado. Chamado, todos são chamados, todos os cristãos, todos os que, né, foram regenerados pelo Espírito foram chamados pelo Senhor. Mas dentre os muitos chamados, Deus tem os seus poucos escolhidos. E esses poucos escolhidos, irmãos, eu quero dizer que estão principalmente hoje na vida da igreja. Pode haver fora, mas, irmãos, a concentração maior tem que estar aqui. Por quanto tempo, Olim, por quanto tempo o Senhor investiu em você? Desde quando você era um estudante, líder da ABU, que ano foi aquilo? 73, 74, não é isso? O Senhor foi lá e chamou você. Aí pouco a pouco o Olimpo foi percebendo, opa, não foi só chamamento, aí tem, e o Senhor está escolhendo, né? E tanto é que ele abandonou tudo. Abandonou a posição do líder do ABU, né? ABU, e veio para a igreja para ser um Zé Ninguém. Certo? Irmãos, todos nós somos assim. O Senhor, né, nos chamou e o Senhor está preparando um terreno para nos escolher. E esses escolhidos, muitos são chamados e poucos são escolhidos. E nós, principalmente, somos os escolhidos da 1/10 hora. Da última hora. Irmãos, a última hora é mais importante porque é a hora de encerramento, de fechamento, dar o acabamento. Os primeiros trabalhadores são muito importantes, tem que abrir a obra. Esse equivalente a fazer uma obra de construção, não é isso? Os primeiros trabalhadores não é fácil, tem que pegar um terreno, tem que imaginar como é, né? Fazer limpeza, montar canteiro de obras, tal, e fazer alicerce, ninguém vê, mexe com barro, sujo, tudo, tal. E os últimos têm que dar acabamento. Os últimos têm que fazer conclusão. Então, os primeiros e os últimos não são fáceis. E o Senhor nos colocou por último. E o Senhor precisa dos escolhidos à última hora. Não é? E esses escolhidos, irmãos, serão os vencedores. Hoje, nós não ganhamos nenhum benefício que os que não são escolhidos têm. Porque os benefícios de hoje que os escolhidos têm é conforto material, eles vão na reunião quando querem, eles amam o Senhor quando querem, porque eles estão cheios de coisa para fazer, têm o seu sonho para realizar a sua carreira, não é isso? Eles não têm muito compromisso com a vontade do Senhor, mas você tem. Os outros, né? No domingo pode dormir até meio-dia e você não, você está aqui, né? Por quê? Porque você tem compromisso com o Senhor. Ele não tem. Mas, irmãos, o que nós vamos ganhar no reino vindouro é muita coisa. Nós vamos reinar com Cristo, irmão, durante 1000 anos.
E ainda vamos participar das bodas do Cordeiro, que em Mateus 22, quando o rei entrou e viu alguém que não estava de veste nupcial, tirou-o fora, ele passou vergonha e foi lançado nas trevas exteriores, porque ele não estava pronto para reinar, não. Estava pronto para participar das bodas do Cordeiro. Mas você vai estar, porque você pagou o preço para isso. Portanto, irmãos, vale a pena nós prepararmos nossos irmãos para serem esses escolhidos do Senhor. Né? O Senhor, em João 15, falou para os discípulos: não foram vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, irmãos, foi o Senhor que nos escolheu. Aleluia! E hoje nós estamos aqui, irmãos, pagamos o preço que for. Quando o Senhor me apertou, até que eu abandonei o emprego para servir ao Senhor em tempo integral. Irmãos, foram dias difíceis. Que farei? Já tinha 4 filhos para sustentar. 4 já é um número acima da média das pessoas, né? 4 não cabe num carro. Pai e mãe mais 4 filhos não cabe num carro normal, né? Então, irmãos, tudo é mais caro, tudo é mais difícil. Já tinha um bom emprego, já tinha um bom futuro, engenheiro, né, tal. E de repente o Senhor usou o irmão Dong para colocar coisa na minha cabeça, né? E lá vou eu lutando. O que eu vou fazer? Tal. Aí chegou uma hora, o Senhor sempre vence, sabe? O Senhor sempre vence. O Senhor venceu. Eu falei, me rendo. Senhor, eu vou, né? E quando saí, ainda tive as minhas muletas para depender, não é isso? Eu continuei ainda lecionando, dando aula numa faculdade de engenharia, e por mais alguns anos, mas também por causa das viagens para visitar as igrejas, tal, eu estava prejudicando os alunos, então eu tive que também me demitir como professor. Aí arrumei, já disse, um pequeno negócio. Esse pequeno negócio como uma muleta para tentar me suprir alguma coisa, nunca me supriu nada isso, só me deu prejuízo, né? Então, irmãos, até eu ofertei ao Senhor dinheiro daquilo, e, irmão, o Senhor quer isso, quer o nosso coração. Irmão, eu estou vivo até aqui, estou até barrigudo, estou até gordo, não estou magro, não estou raquítico, estou sendo bem alimentado. O Senhor cuidou de mim, né? E cuidou de todos os meus filhos, estão todos crescidos, todos já com filhos, né? Com exceção do último filho, ainda não me deu neto, né? Mas assim, graças ao Senhor, o Senhor cuida de nós. Mas eu nesta vida, irmãos, eu não quero nada para mim. Eu só quero que a vontade do Senhor seja feita. Eu não quero fama, não quero posição, não quero dinheiro, né? Eu não quero nada. Mas no reino vindouro, eu vou exigir minha parte. Vou falar para o Senhor, agora no reino eu quero a minha parte. Sabe qual é a nossa parte no reino? Nós falamos muito de primogenitura, né, na conferência, não falamos? E você também, ao longo desses anos da igreja, você também ouviu muito falar sobre primogenitura. A primogenitura nos traz 3 itens, né, de bênção. Quais são os 3 itens que vêm pelo direito da primogenitura? Vocês sabem. Primeiro é a bênção dobrada de terra, não é isso? E a segunda é a realeza. Terceiro item, sacerdócio. Então nós somos instados a não vender esse direito de primogenitura. Não vender por um conforto material. Não vender por um prazer transitório do pecado, como Moisés fez, não é isso? Não vender por um prato de lentilha, com qualquer coisa, lugar, uma posição, né, você vende. Não venda o direito de primogenitura. Mas eu pergunto para vocês, quando que você vai ganhar a porção dobrada de terra? Você já pensou sobre isso, não? Se eu for para não vender o direito de primogenitura,
que consiste em porção dobrada, vou falar porção dobrada de bênção, tá? Porção dobrada de bênção, realiza e sacerdócio. Ué, eu no fim vou terminar como todos os outros cristãos? Qual a diferença? Quando que eu vou ganhar essa porção dobrada de bênção? Será que o Senhor vai me dar mais patrimônio, mais casas, mais que... que é essa porção dobrada de bênção de terra? Você já pensou nisso, não? Tudo isso, irmãos, vai estar no milênio. Pensa bem. Milênio vai ser a sua porção dobrada de bênção que a maioria dos santos não vai ter. É ou não é? Enquanto que os outros estão nas trevas exteriores, sendo amadurecidos, preparados, você já está lá reinando com o Senhor, desfrutando a porção dobrada da bênção no reino milenar. Em Apocalipse diz que eles serão sacerdotes de Deus e eles o servirão e reinarão por 1000 anos. Quer dizer, tem um sacerdócio e tem a realeza e tem a porção dobrada da bênção. Tudo isso é no reino milenar como prêmio para os que não venderam o seu direito de primogenitura. Então a nossa porção vai ser o reino milenar. Está certo ou não? Você pode exigir do Senhor isso. Falou, Senhor, o Senhor prometeu, mas cadê a porção dobrada de bênção que até agora eu não vi? Cadê o sacerdócio, né, extra que eu não vi? Cadê a realeza? O Senhor falou, Senhor, eu vou te dar agora no reino milenar. Você vai participar das bodas do Cordeiro e você vai participar do sacerdócio e da realeza durante 1000 anos. Portanto, irmãos, graças ao Senhor, esses são os que, né, são os escolhidos. Portanto, os que vivem hoje na vida da igreja precisam ser preparados para serem esses escolhidos que deixaram tudo pelo Senhor, não é isso? Estão dispostos a tudo para fazer a vontade do Senhor, inclusive a morrer. 2 Coríntios é um livro inteirinho para mostrar como os ministros da nova aliança passam pelas experiências de morte e ressurreição para poder servir ao Senhor. Certo ou não? Então, graças a Deus, na vida da igreja, eu e você estamos sendo preparados para serem esses verdadeiros ministros da nova aliança, que são os futuros vencedores, os que estão sendo preparados para os escolhidos, que estão, o quê? Que o Senhor pode contar para fazer a sua vontade. Amém? Estão claros ou não? Estão claros? Você que faz parte da liderança da igreja, você precisa preparar os irmãos para isso. Se algum irmão novo entrou aqui, sob o seu cuidado, e saiu sem essa visão, saiu sem essa realidade, né, você é o culpado. Então nós temos que engajar todos os irmãos que passam pelas nossas mãos, todas as pessoas que passam pelas nossas mãos com essa visão e com esse comprometimento. Porque de um lado nós vamos ter o prêmio no reino milenar, mas e hoje, quem vai fazer a vontade de Deus? Certamente aquele que não escolheu a porta estreita para entrar, não quis andar no caminho apertado, eles não vão fazer a vontade do Senhor. O Senhor tem que contar com você. Por isso, irmãos, a vida da igreja é para isso. Então, esse é um primeiro ponto, irmãos. Eu tive que bater forte e eu preciso, né, reenfatizar para vocês terem essa clareza. Segundo lugar, irmãos, a vida da igreja, nós estamos em uma outra cultura. Nós estamos na cultura do reino dos céus. Portanto, irmãos, aqui é diferente. Aqui é diferente da cultura do mundo. Aqui é diferente do que nós, né? Então, quando Jesus, né, falou sobre como é difícil um rico entrar no reino dos céus, aí o Pedro logo perguntou, mas Senhor, e quanto a nós? Nós que tudo deixamos, né, tal, e nós que, né, tudo, o Senhor falou,
aquele que tudo deixou, não é isso? Por minha causa e por causa do Evangelho, receberá o quê? Os 12 escolhidos, completando com Matias em Atos capítulo 1, eles sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas não há quem, ele falou, não há quem tenha deixado pai, mãe, mulher, casas, campo, tal, não tenha recebido já 100 vezes mais, já nesta vida e na vida vindoura. Irmãos, graças ao Senhor. Olha como a minha família cresceu aqui, ó. Eu era só, né, só poucas pessoas, agora olha, mais de 100 vezes, né, o Senhor. Então, irmão, graças ao Senhor, essa alegria, infelizmente não pode se abraçar agora, né? Então, mas a gente se contém por um tempo, né? Mas, irmãos, essa é a nossa recompensa já nesta vida, né? Agora, quando o Senhor Jesus falava sobre a última ceia, tem um evangelho que registra o seguinte, que os discípulos passaram a disputar entre si quem seria o maior e quem seria o menor entre eles. Aí o Senhor Jesus soube disso, o Senhor falou assim, no mundo, vocês sabem que o maior, ele governa sobre o menor, ele tem domínio sobre o menor. E os poderosos, né, eles têm domínio sobre, né, o povo. Mas não é assim entre vós, não é assim no reino dos céus. Portanto, irmãos, nós precisamos eliminar de nós essa cultura do mundo. Aqui, o maior aqui não espera ser servido. O maior precisa ter um espírito e um coração de servir aos outros. Ainda que os irmãos, por respeito, não é isso, servem a ele, mas ele não pode sentar-se no trono, esperar ser servido. Ele precisa, aqui no reino dos céus é diferente. Aqui nós temos que tomar uma atitude diferente. A nossa atitude, irmãos, é uma disposição de servir aos irmãos. Quando aqueles que conviviam mais intimamente com o irmão Dong, sabe que esse era o jeito do irmão Dong. Não sei se você já sentou, acho que pouca gente teve essa oportunidade de sentar junto à mesa, né, com ele, comer junto à mesa com ele, principalmente no Shifu, né? E o Deus sabe muito bem. O irmão Dong não para de servir os outros. É ou não é? Não para de servir os outros. Ele quer servir os outros, quer que coma mais, que os outros estão precisando. Irmãos, porque ele tem esse espírito de já servir os outros. Então nós precisamos adquirir esse legado, né? Não esperar ser servido, a gente servir aos outros. E no momento dos 12, né? Quando a última ceia do Senhor com os 12, e quando todos os discípulos estavam esperando para ver quem iria ser o primeiro a lavar os pés deles, porque eu acho que não tinha no registro nenhuma serva, nenhum servo contratado para lavar os pés. Alguém então tinha que se rebaixar e lavar os pés, mas nenhum dos 12 quis mostrar que era o menor, né? Todo mundo estava esperando os outros lavarem os pés. Jesus foi o primeiro, cingiu com toalha e se agachou, se humilhou e foi lavar os pés um por um. Aí chegou no Pedro falando, de modo nenhum lavarás o meu pé. O Senhor falando, se eu não lavar o teu pé, não terá parte em mim. Então lava todo o meu corpo, minhas mãos, meu braço, né, tal. Então o Senhor falou, não, quem já está limpo, não, basta lavar os pés. Quer dizer, Pedro é exagerado, né? Então, irmãos, nós precisamos aprender essa lição. Ele falou assim, eu fiz isso, Jesus falou assim, eu sou mestre e vocês são discípulos, e os discípulos não podem ser maior do que o mestre. Então eu deixei isso como exemplo para vocês aprenderem a servir uns aos outros. Portanto, irmãos, aqui na vida da igreja, a gente aprende essa lição de humildade, essa lição de estar disposto a servir aos outros, disposto, né, a não procurar ser maior, mas procurar se servir aos outros. Mas, irmãos, isso não é meramente uma teoria, tá? Mas isso também, irmãos, não implica em nós sermos democráticos demais.
Não, então agora não tem mais respeito pelo mais velho. Então, não estou dizendo isso. Mas assim, os mais velhos precisam, os maiores, o maior, tem que ter uma atitude correta, né, no seu coração. Ele não está aqui como rei para ser servido, mas ele veio como Jesus veio para servir ao Senhor. Então, sabe, todas essas coisas começam a mostrar-nos que é a vida da igreja. Essa é a realidade da vida da igreja. Outro ponto, irmãos, que eu queria deixar ainda com vocês, eu acho que eu vou terminar nesse ponto, porque não quero estender muito a hora, né? Irmãos, é sobre aquele ponto de nós perdemos a simplicidade. Vocês se lembram daquele ponto? Nós precisamos voltar à simplicidade. Quando Deus criou o homem na dependência total de Deus. Adão confiava em Deus totalmente. Ele era totalmente aberto para Deus. O que Deus falar, a palavra de Deus, era a lei para ele. O que Deus falou, ele fazia. O que o Senhor falou, é isso. Né? Ele não discutia, era isso. Ele era totalmente aberto, né? E confiava com sinceridade e com simplicidade, né, a palavra de Deus e a Deus. Mas Satanás conseguiu, com a sua sutileza, colocar a complicação, um fator complicador entre nós e Deus. E esse fator complicador, irmãos, está sendo muito difícil de tirar de cada um de nós. Não sei se você percebe isso. Quando a Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás, a serpente, tentou-a dizendo assim: essa árvore vai te dar a capacidade de discernir o bem e o mal. Porque Deus não quer que você tenha essa capacidade de discernir. E aí a Eva caiu na conversa, olhou para a árvore, viu que a árvore era, como é que era? Que era boa para se comer e desejável para ter conhecimento. Então, irmãos, esse conhecimento fez abrirem os seus olhos. Esse abrir dos olhos, irmão, não foi positivo. Esse abrir do olho criou um senso de julgamento próprio do homem. Porque o homem, o senso de julgamento do homem era simples, era a palavra de Deus. O homem não tinha seu próprio senso de julgamento. Deus falou e está falado. Assim era simples, né? Mas agora, quando Deus fala, tem que passar por um filtro. Esse filtro é o meu senso de julgamento, é o meu padrão, é o meu, o quê? A minha justiça e a minha verdade. Então, se não bater, eu não vou receber tão bem a palavra de Deus. Irmãos, isso está acontecendo conosco e sem nós sabermos, sem nós percebermos. Nós perdemos a simplicidade. Por isso que não temos a bênção no Senhor. Quando não tem a bênção no Senhor, porque nós perdemos a simplicidade. Nós achamos que nós temos um jeito melhor. Pela nossa avaliação, nós passamos a ter a avaliação própria. A nossa avaliação era a palavra de Deus. Deus falou, está falado, não preciso avaliar. Mas depois que o homem ganhou o senso do certo e do errado, irmão, passou a avaliar tudo, julgar tudo. Quando Deus fala, eu julgo. Olha, isso aí é praticável, isso não é praticável. Irmão, nós passamos a ser complicados. Você percebe ou não percebe? Eu vou citar um pequeno exemplo. Por que o Senhor está abençoando a comportagem dinâmica? Quem sabe qual é o segredo? Qual o segredo real? Os irmãos vão ali, né, junto com o grupo de Osasco, ali com Douglas, ali vão lá aprender para ser aperfeiçoado. O irmão vai ali com o quê? Com uma expectativa de aprender os meios, a técnica de como fazer, como é que eles conseguem fazer isso.
Quando surgiu a comportagem dinâmica, aquela equipe ou as equipes que estavam sob o cuidado do Douglas lá em Osasco, estavam fazendo uma distribuição diária de 50 livros, por pessoa e por dia. Isso já era fantástico. Para a nossa comportagem anterior, quem sabe o comportagem anterior fazia isso em um mês. Eles estavam fazendo isso em um dia, 50 livros por dia, professor. Então tem alguma coisa aí, tem alguma coisa. Por que a gente não conseguir e eles estão conseguindo? E você sabe que hoje essa mesma equipe de Douglas está com a produção dobrada. 100 livros por dia por pessoa. 100 livros por dia por pessoa. Qual é o segredo? Qual é a técnica? Você vai conversar com o Douglas falando, não tem técnica. Quando você se acostumar com uma técnica, ele já te tira você dessa técnica, coloca você no outro lugar. Se você se acostuma de um jeito, ele tira você de uma zona do conforto e coloca você em outro lugar estranho. Para mostrar, irmãos, que não tem técnica. Sabe qual é o segredo deles? O segredo deles, irmãos, é a simplicidade com relação a falar de Deus. Porque eles acostumaram, eram uma equipe de jovens que foram formados uma equipe não de comportores. Eles formaram uma equipe de cuidadores, irmão Dong, por encargo. Eles não eram cuidadores oficiais ou treinados ou profissionais. Eles tinham muito encargo para o irmão Dong, porque o Douglas amava demais o irmão Dong e chamou um grupo de jovens, vamos ajudar, porque o irmão Dong tinha um cuidador, mas às vezes esse cuidador não dava conta. Ficava 24 horas, 7 dias por semana, não dava conta, precisava de ajuda, então o Douglas falou, não, eu vou ajudar, tal. Foi assim que se formou. E eles pegaram tanto amor por irmão Dong, eles viam no irmão Dong, irmãos, como homem de Deus. Quando o irmão Dong falava para eles, era Deus falando. Eles criam em cada palavra do profeta. Eles viam que a palavra do profeta funcionava, se realizava. Irmãos, foi assim que foi adquirindo essa confiança no falar de Deus, no profeta de Deus. Isso criou uma simplicidade no coração deles. A bênção da comportagem dinâmica começou com essa simplicidade de crer no falar do profeta de Deus. Vai você tentar fazer a mesma coisa, imita a técnica dele, não vai funcionar. Enquanto você não for levado a essa simplicidade de depender de Deus, Deus, eu não sei fazer, Senhor, me dá a sua palavra. Eu vou fazer de acordo com a tua palavra. Eu vou dar um exemplo. 2 semanas atrás, um dos jovens que está hoje está em Teresina, né? Ele era de São Luís, foi treinado por São Luís. Ele foi um dos protagonistas, um dos jovens protagonistas do Avanço Jovem. Esse jovem é muito bom, muito bom. Eles começaram muito bem, né? E ele então foi, 2 semanas atrás, ser aperfeiçoado por Douglas. E quando ele olhou a produção da equipe de Douglas, ele pensou assim, eu nunca vou alcançar essa meta de 100 livros por dia. Eu nunca vou alcançar. Mas eu não posso também deixar o quê? Passar vergonha aqui. Então ele pensou assim, vou dar um jeito. Esse jeito que é perigoso. Eu vou dar um jeito. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender mais barato. Ninguém precisa saber. Porque na hora de acerto das contas, eu não fico com nenhuma margem. Mas eu vou conseguir atingir a meta. Aí ele começou a fazer isso. Não é que estava dando tudo errado? O coração não estava correto. Nada dava certo. Aí ele foi pedir socorro para o Douglas. Douglas, me ajuda aqui, porque eu tentei, o meu próprio meio não está conseguindo. Douglas falou, você perdeu a simplicidade. Se o Senhor falou, faça desse jeito, não faça de outro jeito.
Creia no Senhor. Dependa do Senhor. Não é que dali ele saiu, depois disso, ele conseguiu passar 36 kits. Então, irmãos, é questão de a gente voltar para a simplicidade e ver a bênção de Deus. Isso pode acontecer na sua igreja, pode acontecer no seu serviço, sabe? Quando a gente tem a nossa própria capacidade de avaliação, nossa própria capacidade de julgamento, nós perdemos a simplicidade. Quando nós fazemos de acordo com o que o Senhor falar. Por isso, como é importante, irmãos, a palavra profética. A palavra profética, irmãos, ela vem com a promessa de que Deus vai executar. Porque quem faz a obra de Deus é Deus. Portanto, irmão, não modifique a palavra de Deus. Não tente usar artifícios para praticar a palavra de Deus. Irmãos, é simples assim. Vai diante do Senhor, né? Aí o Senhor perguntou para Adão: Adão, o que você está fazendo? Adão sumiu. Adão se escondeu, não é, entre as árvores. Quando Adão saiu assim: não, eu tive vergonha, ouvi a tua voz, eu tive vergonha porque eu estava nu. Deus falou assim: mas quem te fez saber que você estava nu? Quer dizer, ele ganhou um senso de julgamento. Isso fez com que Adão perdesse a simplicidade. Irmão, estando nu, mesmo estando nu, Adão podia voltar para a simplicidade. Falar para Deus: Deus, eu errei. Eu não sei o que fazer para tampar essa nudez. Deus iria providenciar uma vestimenta de pele. Não iria? Iria. Mas ele tentou se defender. Então, a partir daquele momento, irmão, todo homem passa a se defender. Quem não se defende aqui? Todo homem passa a se justificar. Ele faz as coisas, depois está cheio de argumento para justificar o que ele faz. É ou não é? Então, irmãos, porque nós perdemos a simplicidade. O Avança Jovem também começou desse jeito. Era um grupo de jovens lá do Maranhão, de São Luís, que queriam também avançar. Havia aqui no Centro-Oeste, no Sudeste, tantos jovens, eles eram o quê? 5, 6 jovens ali naquela região grande. E falou assim: nós somos muito poucos, precisamos fazer alguma coisa. Vamos fazer o quê? Né, tal. Eles falaram: vamos começar a praticar a palavra profética. Foi assim que começaram. Então, começaram com a simplicidade, crer na palavra dos profetas e praticar a palavra. E o Senhor começou a abençoar. Eles de 5, 6 passaram de repente para 80, 100, 150 pessoas. Isso hoje se espalhou para todo lugar. Né? Os irmãos aqueles que estão praticando nesse princípio da simplicidade estão ganhando a benção. Expo Livro também, irmãos, nós cremos na palavra do Senhor. Em setembro de 2018, foi? Em setembro de 2018, nós não tínhamos nada. Tínhamos um coração querendo revitalizar o projeto Expo Livro, mas não sabíamos como. A gente vai retomar os ônibus, comprar ônibus, reformar mais 6 ônibus. Como a gente ia fazer? Aí esses ônibus daqui a 10 anos, 15 anos, envelhece, a gente tem que comprar outros ônibus, reformar outros ônibus, como é que fica? E o Senhor nos deu um caminho. Havia ali uma carreta preparada para esse tipo de exposição, por uma empresa. Essa empresa não quis vender quando não era a hora. Por isso, irmãos, como depende da hora que o Senhor fala a palavra. Não adianta se antecipar. O Senhor não deu a palavra, o irmão quis comprar aquelas carretas por 180 mil, por 160 mil, a dona não quis vender. Mas quando chegou a hora, a palavra profética saiu. Irmãos, no final, em dezembro de 2018, a dona passou para nós a 30 mil cada carreta, cada uma das 3 carretas que o Senhor nos deu. Irmãos, isso é de graça, isso é de graça. Irmão, quando a palavra profética vem e você com a simplicidade recebe e pratica, as coisas acontecem. Posso orar por você? Irmãos, é com a simplicidade. Quando ouviram, né, os irmãos ouviram a simplicidade dos comportores saírem orando com as pessoas, e a igreja em Niterói quis
participar também dessa bênção. Eles não tinham comportores, mas os irmãos, as irmãs queriam participar. Eles marcaram toda quinta-feira à tarde, numa praça. Essas irmãs e irmãos que podiam, iam sair naquela praça com a camiseta, fizeram a camiseta, posso orar por você. Irmãos, essa camiseta é que está durando até o dia de hoje. Nós não quisemos mudar, não. Aquilo que está sendo, o Senhor está abençoando, não vamos mudar. Então, com isso, irmão, se espalhou pelo Brasil todo e América do Sul toda. Irmão, quantas pessoas já foram beneficiadas com a pregação do Evangelho? Posso orar por você. Irmãos, na simplicidade, crer na palavra profética e praticar a palavra profética, irmãos, as coisas acontecem, porque Deus abençoa, é Deus quem está fazendo a sua obra. Então, eu quero terminar com isso essa noite. Quero rogar para todos nós verificarmos o nosso serviço. Será que nós certamente adquirimos esse senso de julgamento que a árvore do conhecimento do bem e do mal nos deu? Isso é bom, aquilo não é bom. Isso é certo, aquilo não é certo. Tal. Então nós criamos uma referência nossa, nós criamos uma avaliação nossa. Irmãos, nós perdemos a simplicidade no tocante à palavra de Deus. Quem sabe não é a hora da gente refletir um pouco, também voltar para a simplicidade. O Senhor vai nos abençoar. Porque quem faz a obra é Deus. Se o Senhor não põe a mão de bênção, irmãos, nada acontece. Nós somos na inauguração do Expo Livro essa semana. Que dia que foi, Francisco? Em Guaratinguetá. Foi semana passada, né? Que dia? Logo na segunda nós somos? Segunda-feira nós somos para Expo Livro Guaratinguetá fazer a inauguração. Irmão, logo que nós chegamos ali, tinha uma escola mandando seus alunos, escola municipal mandando seus alunos, esperando na porta do Expo Livro. Animando o Expo Livro com aquela alegria de criança, sabe? Aquela coisa. Eu falei, meu Deus do céu, e sabe por que essas crianças estavam lá? A professora errou por 1 hora, veio 1 hora antes para Expo Livro. Irmão, isso foi bom para nós, porque aquela alegria já começou ali. E quando as autoridades municipais começaram a chegar para fazer a inauguração, irmão, já viram aquele ambiente tão maravilhoso, irmão, já começou fervendo a 100 graus centígrados, né? O Expo Livro já começou a toda, e nós só seguimos o fluir, E no dia seguinte o próprio prefeito foi, o outro secretário foi, sabe? Irmãos, começou assim, irmãos, saímos de lá, eu comentei com os irmãos, se o Senhor não abençoa, irmãos, em vão a gente trabalha. Nós contamos com a bênção do Senhor. E o Senhor está abençoando a sua palavra, né? As igrejas estão praticando a palavra, estão sendo abençoadas. Irmãos, que o Senhor possa abençoar vocês, né? Eu espero que essas poucas palavras possam ter sido de utilidade para vocês. São princípios, irmãos, que nos regem, que nos dão direção, que nos localizam, né? Para mostrar qual é o nosso papel e qual é a nossa responsabilidade. Que o Senhor possa ganhar entre nós, irmãos, muitos ministros da nova aliança preparados para fazer a vontade de Deus, dispostos a deixar tudo, pagar o preço que for, e não exigem nada para si hoje, mas esses ganharão um prêmio na grande tribulação, no reino milenar, enquanto que a maioria dos santos estão nas trevas exteriores, né? Então, irmãos, nós queremos ser esses que fazem a vontade do Senhor. Que o Senhor possa contar com você. Da mesma forma que você vai pregar o Evangelho, posso orar por você? E o Senhor quer perguntar por você, eu posso contar com você? Que o Senhor possa contar com cada um de nós. Que em Distrito Federal, aqui no estado de Goiás, toda essa região aqui, possa proliferar essa bênção, né, por tudo que é canto. Que essa crise de coronavírus, irmão, não venha nos abafar. Vamos orar, não é isso? Para que o Senhor possa nos guardar. Fazemos da nossa parte,
mas que essa bênção continue, né, a se espalhar entre nós. Porque nós queremos trazer o Senhor de volta. Esse é o meu encargo. E a minha responsabilidade, eu perguntei para o Senhor, quando estive em Minas, né? Quando estive em Minas, o Senhor me deu um sentimento muito forte. Eu perguntei para o Senhor, qual é o meu papel? O que o Senhor quer de mim? O Senhor falou, eu quero de você ajudar as igrejas a pararem de dar voltas pelo deserto e começar a introduzir as igrejas em direção à boa terra de Canaã. Irmãos, esse é o meu papel. E eu espero poder ver a boa terra de Canaã. Espero não ser Moisés, só chegar lá, ver e morrer, né? Eu quero entrar junto com vocês, tá? Então que o Senhor possa abençoar as igrejas aqui do Distrito Federal, de Brasília, Goiás, né? E o Senhor, né, faça prosperar tudo que vocês fizerem, a obra das suas mãos. Jesus é o Senhor.